A Casa dos Budas Ditosos, capítulo 10. Fernando, naturalmente, acabou se integrando. Ela era talentosa e, claro, que gostava de homem também, como acontece com todas as pessoas talentosas e cheias de vida. Vida, para mim, sabe o que é? Interessante, acabo de fazer uma espécie de redução epistemológica. Não vou dizer nenhuma novidade, mas posso garantir que cheguei a essa redução depois de seguir um caminho que leva ao convencimento de que se trata de verdade transparente, um caminho que não posso dividir, mas que qualquer um, se quiser, pode trilhar também. A redução é a seguinte: sabe o que é a vida? É fuder. A vida é fuder. Note bem. Esta, partindo de mim, é, como eu sugeri, uma afirmação refinadíssima. Não tem nada a ver com enunciados idênticos, mas simplesmente grossos ou instintivos. O meu enunciado é fruto de muita vivência e processamento dessa vivência. A vida é fuder, em última análise. É uma pena que a maioria nunca chegue nem de longe à plenitude que essa constatação oferece. Uma grande pena mesmo. Ela também tinha compreendido isso e comigo abriu o resto do horizonte que precisava ter. Fernando entrou e demos muito certo, os três. Gostávamos de sair para passear à noite e fazer sacanagem na rua, sabendo que estavam nos espreitando. A gente bebia numa pracinha ao ar livre e depois nos levantávamos e íamos os três para o escuro se agarrar. Voltávamos com cara mais inocente do mundo, sabendo que todo mundo sabia e que alguns tinham espiado e mesmo tocado uma punheta vendo a gente se beijar, se chupar e fazer outras coisas boas para o ar livre. E, mais ainda, ela inventou um roteiro doméstico que Fernando adorou. Ela ficava com uma carinha de puta inocente inacreditável e dizia que queria dar para ele gemendo entre ofegos quase lacrimosos e explicando que estava precisando que ele a cobrisse, a protegesse, a penetrasse bem fundo nela e esporrasse muito nela. Por favor, por favor. Uma diaba. Quando Fernando acabava, agradecia a ele, só vendo o jeito dela. E fez Fernando ainda mais feliz, porque comeu o casal que tomava conta do sítio e abriu caminho para o Fernando, que estava doido pelos dois. Realmente um casal de mulatos muito bonito, um raciamento perfeito. Fernando ficou doido pelo pau do rapaz, que de fato era excepcional, mais comprido do que grosso e muito teso, lustroso e parecendo envernizado. E pela bunda também, que eu achava ainda mais bonita, comi algumas vezes. Fernando ficava indócil, não sabia se chupava ele, se o comia ou se lhe dava a bunda. Começava uma coisa, emendava pela outra, era um frenesi. Eu devia contar isso em pormenores esmiuçados, pelo prazer de excitar as pessoas e induzi-las à sacanagem. É um exercício de poder agradável. É meu propósito desde que eu comecei a fazer isso. Sim, não passamos dias sem que fizéssemos muitas sacanagens. Todo tipo de coisa com esse rapaz e a mulher dele. Ele chupando o Fernando todo para depois enrabá-lo com aquele cacete comprido que entrava todo. E Fernando chegou a sentar em cima dele. Tanta coisa. Mas não vou contar. É preciso reconhecer que tenho pressa. Tenho que ter pressa. Se quiser estar segura de que pelo menos as partes que considero mais importantes neste depoimento não ficarão de fora. Essa doença... Eu vou falar sobre a doença que eu tenho. Não é câncer, como você deve estar pensando. Eu não sou do tipo que tem câncer. Minhas células têm pouquíssimos motivos de revolta, notadamente em comparação à maioria das pessoas. Câncer é a doença do reprimido, da libido encarcerada, da falsidade extrema em relação à própria natureza.
As células traídas e frustradas, então, se rebelam, mandam emissários subversivos para todas as partes do corpo e geralmente vencem e destroem o organismo. Eu não tenho isso e, de certa forma, a minha é uma condição bem mais interessante do que o câncer. Bem, pelo menos num aspecto. E mais condizente comigo, mais tchan. Mas depois eu falo disso. E depois conto mais histórias com detalhes. A doença pode não me dar muito tempo. Há coisas que julgo básicas e que ainda não contei. Já dei uma ideia suficiente de como os dias em Porto Seguro não têm comparação. O que, se imaginar, é pouco. Não, minto. Aliás, mente-se sempre. Mesmo quando não se tem nenhuma intenção. Mente-se o tempo todo. E, que me desculpem a filosofia barata, a vida é uma mentira impenitente, renitente e resistente. E o único problema filosófico de fato é o suicídio. Estou pernóstica hoje, mas não minto sobre isso. Ao contrário de praticamente todo mundo. The world is but a stage. Não é assim que está no Hamlet? The world is but a stage. E eu, que não me considero melhor do que ninguém... mentira. Eu me considero, claro que me considero. Vamos ser democratas, mas não vamos achar que todo mundo é igualmente dotado. Porque não é. Bom, eu estou desempenhando meu papel com um mínimo absoluto de viadagem psicanalítica. Até porque considero Freud, além de mau caráter, o gênio mais desperdiçado da história depois de Platão, aquele filho da puta. Responsável pelo fascismo tecnocrata da República, babaca. Devia ser castigado com uma encarnação perpétua como ministro da administração do Brasil. Babaca. Eu não posso ler a República sem ficar com vontade de ir lá e esculhambar Sócrates, aquele veado sebento. Isso era o que ele era, um veado sebento e burro, que não comeu Alcibíades. Ora, o homem, creia, não comeu Alcibíades. Quem era ele para não comer Alcibíades? Quando qualquer um de nós comeria. E que pentelho inominável o que enche o saco do coitado daquele escravo no banquete. Deixa a pessoa nervosa só de pensar em conviver com ele. Bernard Shaw tinha razão. Mataram ele porque ninguém conseguia suportar sua presença encardidinha, perguntadeira, petulante e impertinente. Devia ter mau hálito. Alcibíades precisa ser desgravado e viva Xantipa, grande Marte Xantipa. E, quanto a Freud, deixou essa herança desavorçada de falantes nebulosos e nervosos que praticam seitas obscuras e dedicam as vidas à infelicidade palavrosa. Nunca provaram efetivamente nada e nunca geraram nada de aproveitável, além de 1 ou 2 filmes de Woody Allen. Mas estão aí para ficar, sempre estarão, como as cartomantes e videntes e conselheiros sentimentais. Ouvido de aluguel sempre teve um grande mercado. A igreja tem sacadas geniais, vamos reconhecer. A confissão auricular foi uma delas. Freud não chegou a substituir isso. Nunca será o suficiente. Além do mais, não se pode perdoar o progenitor do acúmulo de asnices labirínticas jamais despejados sobre a humanidade e de bichas francesas que não entendem o que elas próprias escrevem e de alemães que acham que, pelo fato de terem palavras para designar condições, atos e situações que os outros não têm, entendem mais dessas coisas. Um perfeito non sequitur. Nada a ver o cu com as calças. Alemão só entende de alemão. Well, Metzger. É a puta que pariu, Goethe. Com quem? Aliás, eu simpatizo. Era um fodelão e morreu um velho safado. Como devem ser todos os velhos. Em vez de engolirem calados os papéis que os mais jovens,
não se contentando em ser mais jovens, lhe impõem. Nada de conferência, que coisa, é incontrolável. Se eu fosse professora, eu seria linchada pelos alunos. Evidente que não retiro nada do que acabo de dizer, mas o objetivo que escolhi, depois de muito pensar, foi dar um depoimento pornográfico e provocar, e espicaçar, e encorajar e reassegurar homens e mulheres enfurnados em suas casas de caracóis. Portanto, não tenho nada de ficar falando nisso. Quero mostrar e argumentar, mas tudo num contexto pornográfico. Quero ditar pornografia. Me agrada muito quando eu consigo. Minto, dizia eu. Minto quanto a Marina, minha aeromoça, que faço parecer a melhor transa da minha vida depois de Rodolfo. Mas não é nada disso. Não existe essa transa. Não existe a foda, só existem fodas. Minto, mente-se. Eu minto, tu mentes, ele mente. Nós mentimos, vós mentis, eles mentem. Sempre tive problema com a mentira, mas também sou muito mentirosa. Não há como escapar. All the world, etc. Quantas mentiras, embora a maior parte, felizmente, apenas interpretativa, já não contei aqui e vou continuar a contar. Vão a merda vocês todos mentirosos, mentirosas. A esmagadora maioria hipócrita e santarrona. Viva nós, os mentirosos à força, os conscientes. O Cristo não soube dizer o que era a verdade diante do Império Romano. Ele próprio teve que mentir desde que aprendeu a falar. Não há como ele não haver mentido, a não ser que vivesse isolado e sem falar desde o berço. Do contrário, nem teria chegado à idade da razão, quanto mais aos 33 que dizem que ele viveu, querendo nos ensinar uma maneira de ser impossível de assumir. A quem tem, será dado. De que não tem, será tirado. Expulsai os vendilhões do templo a chibatadas, oferecei a outra face a bofetada. Crescei e multiplicai-vos, disse Javé, porém não fodais. Todo mundo sabe de que a gente se castrou e muitos outros que passaram as vidas como se seus órgãos sexuais houvessem sido criados apenas para levá-los à tentação e ao inferno. Então, é tudo uma permanente contradição e todos são obrigados a mentir. Tanto assim que, no diálogo geral, todo mundo sabe o que é mentira. Mas definir com precisão é difícil, senão impossível. Portanto, era mentira que os tempos de Porto Seguro não tenham rival. E a vida não é um campeonato de futebol em que a gente fica procurando o melhor. Cada instante é comparar é impossível. Na verdade, a minha vida tem apenas um denominador comum, que é o fato de eu tê-la dedicado basicamente à satisfação saudável de minha luxúria. Tenho orgulho, grande orgulho disso, como já devo ter deixado transparecer. Tudo em escala grandiosa assume grandiosidade. Creio firmemente que é o meu caso. Não consigo vê-lo de outra forma, senão com orgulho. Agradeço muito a Deus por Ele ter me dado a força, a determinação, a inteligência e a coragem para levar adiante o dom que recebi de nascença. Digo isso com devoção. Os burros não acreditam. Os inteligentes logo veem que é verdade. Eu nasci com um dom que Deus me deu e honrei esse dom, diferente de muitos outros, talvez quase todos. Ele fez a parte dele e eu fiz a minha, como ordena o livro. Então, eu tenho esse denominador comum, que é muito forte, muito singular, até porque, se a maioria das pessoas é mesmo como eu, a imensa maioria dessa maioria nunca conseguiu fazer nem um milésimo do que eu fiz. Não há como comparar nada.
Todo tempo tem sua individualidade, como este que estou vivendo. Talvez, muitos anos atrás, se eu pudesse antevê-lo, achasse que viria a ser o melhor da minha vida. Talvez agora mesmo eu possa dizer isso. De fato, achei uma solução irretocável para os problemas que uma pessoa sozinha, na minha idade, procura encontrar. E então, na medida que se pode dizer isso, eu sou feliz. Mas não esqueço que dinheiro ajuda muito. É muito indispensável como suporte e ferramenta. Mas o mais importante é a imaginação. Curvemo-nos aos tempos e usemos suas palavras. Criatividade, palavra horrenda. Por que não preservar invenção? Com belas conotações que ela tinha, engenho, tantas palavras boas mofando por burrice e colonização, mas não adianta reclamar. Então, digamos, criatividade e grana confortável facilitam muito. No meu caso, uma não funciona sem a outra e estou muito satisfeita. Minha solução também dependeu de um pouco de sorte. Se bem que, se ela não tivesse aparecido, eu a encontraria por outro caminho. Equacione isso. Eu, bem de vida, morando bem, vestido bem, tudo muito bem, velha bonitona, gostosa e devassa, não querendo mais amantes fixos, que me encham o saco, e é muito difícil achar um que não acabe enchendo, e vivendo na grande cidade do Rio de Janeiro. Que é que eu faço quando estou com uma vontade de uma transazinha expedida? Pego o jornal, acho um anúncio qualquer, telefono, encomendo um rapaz e uma moça, qualquer combinação, tudo especificado. Pago até com cartão de crédito, nenhum problema, certo? Errado. Todo dia a gente lê no mesmo jornal a história de um velho viado e só, assaltado e assassinado por um garoto de programa ou equivalente. Nunca o viado velho e eu estamos na mesma situação básica. Uma boa paranoia, como eu acho que já lembrei, tem seu lugar. Eu estava procurando uma solução e aí ela caiu no meu colo. A maçã de Newton. Serendipity. A descoberta ao acaso. Eu tinha sido convidada para sair com um casal de amigo meu. Também baiano, mas morando aqui acho que há mais tempo do que eu. E eu não queria ir. Eles são meio chatinhos. Essas pessoas de que a gente gosta genuinamente, mas cuja convivência é soporífera. Todo mundo se dá com a gente, assim. É como o chato a favor. Todo mundo tem pelo menos um chato a favor. Que a gente não pode mandar ir, se catar, porque é bonzinho e ele é a favor. Faz tudo pra gente. Mas é chato e às vezes fica difícil de suportar. Aí eu não ia mesmo, mas um dia depois de haver decidido isso, me surpreendi morta de tesão sozinha, em casa, repentinamente desprevenida e pensando sacanagem com tanta intensidade que ia acabar fazendo uma besteira. Pegar alguém no mercado 24 horas, qualquer coisa assim. Eu me conheço, já fiz isso. É porque eu, de fato, dou muita sorte. Meu anjo da guarda é ótimo, como se diz. E aí, meio de última hora, telefonei para eles e fui com eles ao Canecão. E foi lá que eu encontrei outro casal, esse jovem. Um sobrinho deles e a namorada. Uma garota muito simpática e bonitinha, com umas pernas e uma bunda provocante, uns peitinhos engraçadinhos, e ela deixava ver de vez em quando, com muito charme. Eu parecia que tinha cheirado uma fileira de tão ligada em sexo que estava. E a sem vergonha encostou o joelho no meu por baixo da mesa, assim que as luzes se apagaram, e ficamos numa bulinação sonsa o tempo todo. Eu não aguentava mais. Minha vontade era arrancá-la dali na hora e levá-la para casa e comê-la toda.
minuciosamente. Mas tive de me conter e, por via das dúvidas, sondei o rapaz. Afinal, podia vir ser necessário pulo na transa também. Quando tive de prestar atenção nele, vi que não era feio. Tinha uma boa cara e talvez ficasse inibido na companhia de uma mulher infinitamente mais escolada do que ele, que devia lhe pôr chifres escrotos rotineiramente. Sim, não era feio. Era até bonito. E algo me disse de estalo que ali tinha ouro. That's gold in them chairs, Hills. Curioso. É como um momento em que a gente adormece, não se pode lembrá-lo. A gente está na cama e cai no sono. Não se dá conta da passagem pela fronteira. Foi isso que aconteceu com ele. Bateu-se-me cá o borbulhar do gênio, troquei de marcha como um piloto de Fórmula 1 e baixei a mão no pau dele. Baixei mesmo, nem pensei. Foi o que Deus quisesse. E, menino, a reação foi instantânea. Parecia que eu tinha acordado um urso hibernado. Uma massinha antes murcha e informe desabrolhou como uma pipoca. E eu, enquanto o ídolo no palco sincronizava requebros vis com acordes igualmente desagradáveis, cerrei meus dedos pelo belo pau que já adivinhava em minha boca. Encurtemos as for longa, as vita brevis, viva o grande Quintus Horatius Flavius, viva Roma. Não vou falar sobre Horácio, não. Vou fazer outra conferência, silêncio. Voz. Sombras soturnas da Zera, speak, by heaven, I charge thee, speak. Sim, os fantasmas podem falar. Eu é que não devo falar agora. Falai, fantasmas. Fala o fantasma. Na calada daquela noite de janeiro, em que na saída trovejava e chovia relâmpagos, arranjavam lampejos infernais sobre as almas inquietas que adejam acima do cemitério São João Batista. Fala, fantasmas estão atentos. Não hesite, fantasma. De que pode ter medo um fantasma? Fala o fantasma com sua voz reverberante. Oh, sim, naquela noite mesma, comi os dois. Muito tempo, comi diversas vezes. Gostei dele e terminei constatando que ela era um equívoco enfeitado. E me aliviei quando a família se mudou com ela para a Holanda, terra do pai dela, e nunca mais a vimos. Quanto a ele, Paulo Henrique, pode chamar de Pigmaliona. Fui eu que esculpi e fui eu quem pediu a Afrodite para que ele fosse exatamente o que eu queria. E Afrodite me atendeu, me deu meu galateu. Eu creio que posso me considerar sacerdotisa de Afrodite. Tenho prestígio com ela. Um dia desses, se a doença não explodir na minha cabeça, como dizem que vai explodir, escrevo a biografia dela. Sou conhecedora íntima. Paulo Henrique, ignorantíssimo, mas inteligentíssimo, até para perceber encantadoramente que é ignorante e usar essa condição como adorno. Riso fácil, jovialidade, vivacidade, alegria e, principalmente, talento, sensibilidade e aplicação. Quando o peguei uma forcinha da natureza, um espírito silvestre, um exuzinho inocente e sôfrego dentro de um homem alto, musculoso, mas macio e todo bem feito, como se tivesse sido projetado por um designer milanês com a obra aberta, de leitura dependente de quem o encontrasse.
igual a um programa de computador, desses que você configura para sempre, porque armazena tudo em arquivos arcanos que nunca ninguém abre e são obra obscura de algum programador que chega de bermuda à sua toca na Microsoft e aí passa o tempo todo feliz porque foi o autor do subprograma responsável pelo desabrochar de um íconezinho no canto do status line. Esta é a obra dele. Ele não pode ver aquele íconezinho sem dizer parla. Era pedra-sabão, era minha matéria-prima, tão bem moldável. E eu configurei ele, um programazinho de cada vez. E de súbito, ao abrir os meus arquivos executáveis um belo dia, lá está Paulo Henrique. Deus seja louvado. Ele também leva a sério seu dom. Me adora porque eu o ajudei a compreender como esse tipo de coisa funciona. Assumiu, virou meu executivo sexual de forma antes insuspeitável. É realmente fantástico o que aconteceu. Chega a parecer invenção, mas não é, é verdade. A vida é que parece invenção. A invenção é que tem que parecer verdadeira. Creio que, entre outros benefícios que a publicação desse depoimento com certeza trará, e eu quero que traga e fico feliz com isso, gosto de ajudar o semelhante. Está também o serviço público que agora estou prestando. Vou contar o esquema que armei e que considero muito bem bolado. É um pouco elitista ou bastante elitista, mas pode até ser adaptado a circunstâncias bem mais modestas. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma firma, uma sociedade civil. Peguei o mesmo casal chato através do qual conheci Paulo Henrique e botei os dois como sócios somente para constar. Eles nem perguntaram nada, assinaram logo. São grandes chatos a favor e criei a firma. Em seguida, tirei Paulo Henrique do emprego de gerência de um posto de gasolina da Barra, onde ele ganhava uma merreca, e a firma alugou um quarto e sala bonitinho no Leblon, onde eu botei ele, porque eu não suporto a Barra. E a única hipótese de eu ir lá é se me levarem de ambulância ou camburão. Tenho horror só de pensar. Para mim, os separatistas têm razão. Devem mesmo bloquear aquela merda e continuar pastando em paz em seus shoppings. Que horror. Contratei ele como funcionário da firma e pago um bom salário. Não extraordinário, para não acostumar mal, mas o suficiente para que ele possa comprar as roupinhas deles, os CDs, as outras coisas que ele gosta, além de possibilitar que ele saia com as gatinhas dele sem muita preocupação de dinheiro. Quero que ele tenha uma vida normal e Deus nos livre de enchermos os sacos um do outro. Isso é inadmissível. E, finalmente, a parte básica. Eis que já vivi o suficiente para saber que seguro morreu de velho. E confiar desconfiando é um lema sapientíssimo. Fiz um baita seguro de vida para ele, em dólar, e dei a apólice a ele. E, evidentemente, ele só recebe o seguro se eu morrer de causas naturais. Se houver qualquer dúvida fundamentada quanto à minha causa mortis, ele não recebe um tostão. Pode ser até acidente de carro ou avião, para não falar no óbvio, que é o assassinato. Expliquei a ele tudo direitinho. Ele compreendeu e hoje tem uma preocupação enorme com a minha segurança. Se eu quero encontrar alguém que eu não conheço muito bem, muitas vezes uso o apartamento dele. E ele geralmente está aqui em casa quando recebo alguém, discreto, mas visível. Gosto de crer que ele seria tão atencioso assim mesmo que eu não fizesse o seguro. Mas não vem ao caso. Indagação acadêmica. O fato é que tudo funciona maravilhosamente bem.
Ele ficou perfeito na cama e nunca nega serviço, de qualquer tipo. Arruma namoradas pra gente transar juntos, arruma homens. É um esquema primoroso. Estou muitíssimo bem servida. Tão sem problemas que parece um sonho. Agora ele está querendo casar. Não sou propriamente contra, mas também não sou a favor. Não vejo para que ele precisa casar. Eu sou insuspeita para falar, porque a menina é ótima, sem problemas, cuca fresca, como se diz. Se a gente está afim, a gente transa. E ela, apesar de estar apaixonada por ele, diz que também é apaixonada por mim. Tudo sem grilo. Mas é que eu não sei. Bom, não vou pensar nisso, não adianta. Eu não quero dar a entender que tenho ciúme. Achar isto a essa altura da vida, como a minha, é uma ofensa grave. Mas as pessoas tiram suas próprias conclusões, geralmente baseadas em sua maneira de ser. Isso me irrita. Ficaria com vontade de dar porrada em quem dissesse que eu estou com ciúme. E veja você, também estou apaixonada por Paulo Henrique, mas minha paixão não é doente, como costuma acontecer. Já nasci assim e me aperfeiçoei conscientemente. Nunca me deixei engabelar por essas baboseiras que nos impingem como fazendo parte da natureza humana. Não se pode estar apaixonado por duas pessoas ao mesmo tempo. Meu Deus, quanta gente morreu e morre todos os dias por causa desse dogma babaca, que é tão arraigado que a pessoa, homem e principalmente mulher, que está ou é apaixonado por dois ou três, entra em conflitos cavernosíssimos e se remói de culpa, se acha um degenerado, não confessa o que sente nem às paredes, impõe-se falsíssimos dilemas, se tortura. É uma situação infernal e cancerígena, todo mundo lutando estupidamente para ser Quixotes e Dulcinéias. É o atraso. Em tese, somos capazes de nos apaixonar por tantas pessoas quantas sejamos capazes de lembrar. O limite é esse. Não 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 17. Todos esses números são arbitrários, tirânicos e opressores. Tá lá no meu fichário apaixonativo, com o perfil do que eu acho atraente, que é bastante vasto. Entrou um novo contato, perfil aprovado, eu posso me apaixonar por ele. Hoje eu estou altamente informática. A superstição perniciosa generalizada é que é preciso deletar o anterior para aceitar o novo. Que pobreza, que pobreza, que pobreza, que atraso. Se a memória aceita, se o perfil confere, se a senha foi dada, roda os 2 programas ao mesmo tempo, roda os 3, roda os 20. Porra! Minimiza um, roda embaixo o outro, exporta um arquivo para lá, outro para cá. A informática é muito educativa para que os débeis mentais que tanto pontificam e nos abalam com suas besteiras compreendam que os processos mentais que consideram sublimes e prova de existência de Deus são meras linhazinhas de comando de rotina no DOS do cérebro. O buraco é abissamentissimamente mais embaixo. Claro que a paixão nova, no primeiro momento, mobiliza muito o apaixonado, que tende a ficar cego para os outros arquivos e aí, na maior parte das vezes, o entulho burro começa a apurrinhar. O camarada foi treinado para não achar aquilo certo. Tem que deletar o arquivo em uso, não sei o quê. A analogia informática continua certeira e é como um programa novo, um brinquedo novo. Mas depois a gente abre o arquivo antigo e é bom. Reaviva, estimula. Meu Deus, por que erigimos empecilhos absurdos e destrutivos da beleza da criação? Os arquivos podem conviver na maior paz. Clica, abre ele, tudo pronto para o deleite de todos e o cumprimento cioso
quão alegre da sina. O limite é a memória. E quantos gugóis de bytes não temos na memória? Nunca vamos usar um zilionésimo, por mais que vivamos e abertos sejamos. Por conseguinte, minhas paixões não são doentes, convivem perfeitamente bem, e é por isso que não morrem como as outras. Só morrem quando eu deixo de regar, porque resolvi deixar de regar. Mas as pessoas se sentem obrigadas a deixar de regar. É uma merda. Esculhamba tudo. É cancerígeno. Sou apaixonada por meu irmão Rodolfo. Sempre serei. Apaixonada pela aeromoça. Apaixonada por Fernando. Apaixonada por Paulo Henrique e Tânia, a moça com quem ele quer se casar. Por todo mundo com quem me interessa apaixonar-me. Pois meu manejo da paixão me dá grande liberdade e eu posso botar o tempero da paixão em qualquer transa, sem culpa, sem apreensões ridículas. E todo mundo que sofre e vai ter câncer, por isso pode fazer como eu. Que desperdício, meu Deus, que genocídio. Tá. Não se pode amar duas pessoas ao mesmo tempo. Du. Corolários múltiplos. És um filho da puta se pensas o contrário. Mesmo que saibas que o contrário é a verdade que vive no peito e na cabeça. A paixão é simplesmente a tesão formatada. Será que jamais isto será compreendido? Será que ficaremos sempre algemados com a chave na mão? Meu Deus, dai força aos vossos mártires, ao penosíssimo testemunho de nossa fé e à perseverança do exercício de nossa inteligência.